O documentário jornalístico intitulado Lixo, o Inimigo da Vizinhança, trata sobre uma das realidades sociais mais presentes em vários bairros da cidade de Manaus, capital do Amazonas, que é cortada de ponta a ponta por igarapés, que são os nossos córregos. A ideia de fazer o filme era despertar um senso crítico partindo da humanização das informações e de dados obtidos, sendo esta produção audiovisual concebida à luz do conceito de documentário, disciplina do 7º período do curso de jornalismo, ministrada pelo professor Rômulo Araújo. No jornalismo, é possível informar e interpretar realidades, dando lugar de fala às pessoas envolvidas para que, assim, cobrem providências do poder público acerca dos problemas que rodeiam o seu dia a dia. Contudo, não se trata apenas de informação, mas de um processo de compreensão de quem produz para que, assim, leve os envolvidos a refletirem sobre a realidade em que estão inseridos. No ato da informação, onde mostra-se a realidade vivenciada no dia a dia desses moradores, é possível identificar a falta de informações acerca de alternativas para contornar ou amenizar os impactos de ações incorretas que levam ao problema que é o centro da discussão. Os personagens duvidam da capacidade de mudança de realidade devido às condições nas quais estão inseridos, parte por escolha própria, por conta de um encurralamento social, e também por falta de políticas públicas que prestem auxílio substancial para a resolução do problema. Por isso, a percepção muda a realidade. O lixo dentro dos igarapés de Manaus não é somente o resultado de ações de moradores do local, mas de uma série de práticas incorretas de toda a cidade. Dentre as tantas faces de um jornalismo que permitem contar uma história, uma delas certamente deve ter um rosto humano, mostrando as pessoas como foco na informação e evidenciando suas realidades, pois, pelo jornalismo, consegue-se expor e dar mais protagonismo às lutas de causas sociais. Assim, a produção do documentário jornalístico busca atender à demanda de dar voz à comunidade, buscando uma mediação de uma resposta e também soluções possíveis para ter uma qualidade de vida melhor dentro de uma perspectiva social. É proposta também deste trabalho de campo abordar a falta devida de cuidados não apenas com o meio ambiente, mas também das pessoas com as pessoas, devido à falta de consciência ambiental. Esses desafios passam a exigir a construção de políticas públicas efetivas para o incentivo e implantação de boas práticas ambientais, desde a escola, além de alternativas para reparar os danos já existentes. Além disso, é propósito da produção procurar dar novas perspectivas de percepções de uma realidade sobre a temática a partir do ato da comunicação. O documentário Lixo, o Inimigo da Vizinhança, é também inspirado na perspectiva do que define um documentário, conforme Bill Nichols, tendo como vozes do gênero documental 6 tipos: poética, expositiva, observativa, participativa, reflexiva e performática, onde cada história tem sua pluralidade de vozes. Dessa forma, a produção audiovisual consiste em expressar em imagens, tons, musicalidade, recortes, as vozes de protagonistas da história, levando em consideração os atos comunicativos que têm sua origem nas relações entre os sujeitos. A ideia de utilizar o recurso documentário para transmitir a mensagem principal a qual se propõe esta produção é de aproximar a realidade dos personagens do espectador, proporcionando troca de imagens de mundo e uma melhor assimilação do objeto em exposição, além de reafirmar o compromisso do jornalismo em dar voz às várias facetas da narração. De acordo com Nichols, o documentário se constrói enquanto é produzido, por isso deve-se analisar e dominar os modos das construções narrativas ao usá-las. O autor aponta que o documentário é a representação da realidade por meio de sons e imagens. Contudo, a participação de quem produz é mínima, mas primordial na construção. A produção Lixo, o Inimigo da Vizinhança, tem como base o modo observacional. Está ali para documentar, mas não interfere na contextualização da história. O filme acompanha as cenas em cenários completamente rodeados por muito lixo, deixando uma mensagem forte de forma a fazer o espectador refletir, ambientalizando ele de que aquilo é uma realidade e nada além. Porém, é plausível que em algum momento o olhar de quem produz interfira na forma como quem assiste pode interpretar, sendo pela posição da câmera, ângulo, som ambiente, trilhas ou recortes de imagens. A junção da sensibilidade do modo observacional é o eixo para guiar o documentário. A falta de trilha não significa falta de informação, mas desperta a sensibilidade de quem consome a produção. O principal objetivo do documentário é fazer com que o público sinta as dificuldades vividas ali e assim possa enxergar a realidade na qual os personagens vivem. De uma forma geral, busca contar uma história sensível e do jeito que é, sem modificá-la.
A influência sensível é inegável, mas talvez seja cômodo não lembrar que quem mora em áreas cercadas por lixo não vive ali porque quer. Ao produzir o documentário, é notório saber que este gênero tem o objetivo de evidenciar recortes de uma realidade, procurando relacionar os fatos, acontecimentos, causas e consequências. A produção tem o tom de exposição, apresenta imagens e depoimentos que comprovam o que é dito e que funcionam como um registro. O tema foi escolhido a partir da observação da equipe quanto ao descarte incorreto do lixo. As consequências desse descarte incorreto podem afetar a todos de uma forma geral e não somente aqueles que moram às margens dos igarapés. Os locais das gravações são ilustrações da desigualdade e da falta de educação ambiental. Os integrantes da equipe se reuniram para discutir sobre o que é documentário e, a partir disso, retratar uma realidade amazônica na visão e conhecimento de amazônidas, seja na produção do material ou por meio de personagens. A produção audiovisual possui pouco mais de 11 minutos de duração, mostrando a real situação do descarte incorreto do lixo e como contornar esse problema. Dentro desse recorte, foi destacada a importância da educação ambiental, de forma acessível e clara, provando também que todos na sociedade têm a sua parcela de culpa no descarte incorreto de resíduos sólidos que levam anos para se desfazerem na natureza. Mostra ainda que o jornalismo é ferramenta essencial para a sociedade enxergar esses problemas e contornar as consequências, dando visibilidade aos afetados e também aos trabalhos sociais voltados ao combate dessa prática, evidenciando a relação entre reportagem e o conceito de documentário, além de facilitar a linguagem expressada. Tem o intuito de relacionar e mostrar a realidade de uma ação humana contra a natureza. A Amazônia é conhecida por seus belos rios e a imensa floresta. No entanto, ao olhar de perto essa riqueza natural, é possível identificar uma população sem acesso à educação ambiental. Conhecimentos esses que vão desde descartar o lixo incorretamente e até a falta de entendimento do que é ambiental. Uma realidade que comprova que todos na sociedade têm sua parcela de participação na degradação do ambiente em que vivem. Portanto, a história presente no documentário apresenta o debate em torno da educação ambiental e a importância do jornalismo nesse processo como mediador entre poder público e sociedade em atuar nessas grandes reportagens. De como o conceito de documentário é importante na execução de uma prova real do que acontece com a falta de conhecimento ambiental. Entretanto, ele mostra a busca pela informação da realidade a qual parte da sociedade é submetida, além do destaque para a importância do jornalismo independente que leva à sociedade o conhecimento sobre problemas crônicos não resolvidos e muitas vezes até mascarados por políticas públicas rasas e insuficientes.